Olá pessoal, meu nome é Vanessa Maia, eu sou professora associada da Universidade Federal de São João del Rei e eu estou aqui hoje nessa mesa para apresentar o trabalho nas histórias narradas na tela, o incômodo que está na sala, jornalismo de televisão e desafio do exercício profissional na cobertura da pandemia de Covid-19. Bom, esse trabalho ele nasceu com uma inquietação diante dos ataques ou das interrupções que eram promovidas por pessoas da população aos jornalistas de televisão quando esses precisavam noticiar de locais de aglomeração ou de locais de muito trânsito de pessoas, notícias sobre a questão da pandemia de Covid-19. Então nós partimos de uma introdução do espanto, né? A morte não causa mais espanto. Então o Brasil estava tendo uma média de morte de 1.000 pessoas por dia. Hoje, com números atualizados, nós somos 160 mil na data deste congresso, né? E esse paper ele foi produzido em meio a um cenário de adoecimento da população, de falta de medicamentos, sobretudo anestésicos para intubação, de falta de leitos, de respiradores, também falta, e a dificuldade dos profissionais e também dos jornalistas de exercerem as suas respectivas profissões. Nosso recorte vai ser o cenário do trabalho da imprensa, né? Nós vamos abordar primeiro o cenário da profissão após a eleição de 2018 do presidente Jair Bolsonaro. No segundo eixo, nós vamos nos ocupar da apresentação de dados de uma pesquisa feita pela professora Roseli e equipe da USP, né, sobre comunicação, trabalho remoto e Covid-19. E num terceiro momento, nós vamos falar dessas interrupções. O cenário do trabalho, ele vai nas trilhas de Ginsburg, que fala que talvez a nossa sociedade de narradores tenha vindo de uma sociedade de caçadores, que aprendeu a ler nos sinais encontrados pelo caminho, maneiras de conhecimento de suas práticas, né? Então, nas trilhas de Ginsburg, a gente vai vendo que, desde que tomou posse, o relacionamento do governo Bolsonaro com a imprensa não foi bom. Na cerimônia de posse do governo Jair Bolsonaro, os jornalistas já foram proibidos de se locomover, de ir ao banheiro, andar livremente no palácio, né? A rotina do novo presidente, com as suas saídas ao cercadinho, era uma rotina que envolvia assédios, insultos, desrespeitos, né, as abordagens eram repletas de frases com desaforos. A pandemia de Covid chega ao Brasil com o governo negando, né, e promovendo manifestações antidemocráticas, né? E a gente aí vai na inspiração do Foucault, né? O discurso ele não é uma luta à parte, ele é aquilo pelo que se luta, né? Então, a partir daí, a gente começa a entender por que as falas dos repórteres eram interrompidas e tomadas e assaltadas. Nós temos aqui o trabalho da professora Roseli Fígaro e equipe, falando que os jornalistas, durante a pandemia de Covid, tinham muito medo. Eles tinham medo de perder o emprego, medo de contágio, sobrecarga de trabalho. Isso gerava um sofrimento ético que também foi causado pelas interrupções e agressões. Na análise do resultado, a gente tem que a temática dos 6 vídeos que nós coletamos para esse trabalho foi a mesma, cobertura da pandemia de Covid e seus desdobramentos, né? Caso do auxílio emergencial. Essa observação também nos fez reunir esses vídeos em modelos de conteúdo. As palavras de interrupção, né, na nossa análise dos vídeos, aqui apresentando os resultados, elas foram classificadas como modelos de agressão, né? Utilizamos essa expressão forte porque entendemos que existiu uma variação de grau, né? Que foi da conversa intimidadora até a agressão propriamente dita, né? Mas não houve uma variação de natureza do fenômeno, não se quis produzir um fenômeno diferente, se quis dentro daquele mesmo fenômeno, né? Que era uma reação contrária ao trabalho da imprensa. A nossa conclusão é que as interrupções aos trabalhos dos repórteres de televisão são uma batalha pela posse do discurso. A gente entende que esses assaltos, essa tomada da voz do outro, é uma ação que deseja se impor com o uso da força, para qualquer modalidade que a palavra força possa ter nesses vídeos, né? As ações interruptivas também são ações que atuam em um movimento duplo, ao mesmo tempo que se impõe, retira do outro, no caso do repórter, o direito de se expressar, de trabalhar e de informar. A nossa conclusão é que esse discurso interruptivo, que precisa ser gritado e imposto, não tem vergonha de ser o que é, nem de elogiar quem elogia. A interrupção contraria a ciência, os estudos, todo tipo de entendimento de um mundo complexo. As pessoas interferem no trabalho da imprensa a partir de gritos de guerra e de uma lógica religiosa. Essa lógica ela não pensa, ela apenas acredita.
Muito obrigada, pessoal. E agora eu vou deixar aqui um trechinho desses vídeos que a gente analisou. Obrigada. Se prepara que eu sou defensor do povo. Eu tô aí pra isso mesmo, entendeu? Abaixa a Rede Globo. Andréa Silva aí, ó, trabalhando normal, né, Andréa Silva? Mas o povo não pode. Não, você tá trabalhando normal. Tá recebendo o seu salário normal. E a emissora quer que o país pare, não é? Você não recebe o seu salário normal? E o povo não pode trabalhar, né? Lá da sua casa deve ser bem confortável ficar dentro de casa. Agora o povo tá passando fome. Quer que eu te leve ali? Numa casa onde as pessoas estão passando necessidade? Vai ser feito pelo telefone. As pessoas vão ter que ligar aqui para o hospital para saber como estão. A Globo é um lixo! O Bolsonaro tem razão! Peço desculpas aí a você. Estamos aqui com a propagadora de fake news da Rede Globo. Como é que é seu nome? Você gostaria de contar pra gente? Ok? Foi? Tá indo? No ar! Ponto! Tá aqui o pessoal da TV Integração, ó. Globo Lixo. Cadê? Não vai dar entrevista pra nós, não? Globo Lixo!